pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Tudo certo? Prontos e preparados para a nossa aula de hoje? O nosso tema de hoje, né, são as teorias raciais do final do século XIX. Não sei se você tinha conhecimento, né, que nós tínhamos aqui no Brasil, no século XIX, algumas teorias raciais, né? E o objetivo da aula de hoje é justamente esse: é identificar e problematizar as teorias raciais presentes no Brasil no final do século XIX e a política do branqueamento. Nós já conversamos sobre isso em algumas aulas passadas, a eugenia, compreendendo suas influências e também as suas consequências, e estabelecer as relações causais entre as ideologias raciais e também o determinismo no contexto do segundo reinado brasileiro na segunda metade do século XIX. Tá bom? Então, hoje é um tema muito interessante. Quer dizer, todas as aulas de história são de temas interessantes, né? Mas esse de hoje é um tema muito pouco falado, muito pouco difundido, e eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção para entender as teorias raciais do final do século XIX aqui no Brasil. É isso mesmo. Agora eu quero pedir licença para você, para que a gente possa compartilhar aí a nossa tela, né? A nossa tela para a nossa aula de hoje, tá bom? Então, você seja muito bem-vindo ao mundo do conhecimento. Para você, meu aluno do Meet, para você que me assiste pelo YouTube, né? Vamos então para a nossa aula de hoje, teorias raciais do final do século XIX. E eu já começo a aula perguntando se você conhece essa expressão. Presta bem atenção, pessoal. O contato interétnico ocorre quando pessoas de etnias diferentes geram filhos ou filhas e estes apresentam características de ambas as etnias. É o nome que se dá ao interétnico. Muitos brasileiros têm na sua genética e também na sua cultura origens étnicas diferentes. E aí a pergunta que eu fiz para você, e você vai deixar nos comentários para mim, se você conhece a expressão interétnico. Você conhece essa expressão? Na aula de hoje, vamos estudar um período da história brasileira no qual ter essa característica era questionável por uma significativa parcela da elite política e também da elite econômica nacional. É isso mesmo, pessoal. Na história do Brasil, né? Na história do Brasil, ter essa característica interétnico era questionável por uma significativa parcela da elite política e econômica nacional. Tá? Algumas teorias raciais elaboradas na Europa durante o século XIX influenciaram os intelectuais brasileiros e impactaram em âmbito sociopolítico. Entre as teorias, menciona-se o monogenismo. Ela é fundamentada em estudos bíblicos e afirmava que o ser humano tinha origem de uma mesma fonte. Mas, com o passar do tempo, a miscigenação levou a um processo degenerativo da raça humana. Bom, as teorias raciais no Brasil. Esse da foto, Raimundo Nina Rodrigues. Viveu de 1862 a 1906. Você já ouviu falar em Raimundo Nina Rodrigues? É por isso que eu digo, na história é uma matéria genial, na história é sensacional, sempre trazendo a oportunidade de elencar novos conhecimentos. Quem foi Raimundo Nina Rodrigues, afinal de contas? Professor César Mota. Era um médico brasileiro e era um dos defensores do monogenismo. Nina Rodrigues também era eugenista. Ele acreditava que haviam pessoas biologicamente melhores que a outras quanto à reprodução. Tá? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, pessoal, nessa aula de hoje, para vocês entenderem que aqui no Brasil
no final, lá na segunda metade do século XIX, nós tínhamos teorias raciais. Tá? O Raimundo Lima Rodrigues, um médico, era um dos defensores do monogenismo. Ele era eugenista e acreditava que haviam pessoas biologicamente melhores que outras quanto à reprodução. Bom, outra teoria racial presente no Brasil é denominada de poligenismo, tá? Que posiciona-se contra os pressupostos bíblicos do monogenismo, sustentando-se em princípios biológicos e naturais. O poligenismo defendia a existência de várias raças humanas, considerando a raça branca superior e também criava a mestiçagem. Tá? Então, vai vendo só para vocês verem. O poligenismo, ele defendia a existência de várias raças humanas, mas considerava a raça branca superior e também criticava a mestiçagem. Olha só, considerava a raça branca superior. Isso lembra o quê, gente? Isso lembra o nazismo de Adolf Hitler durante o período aí da Segunda Guerra Mundial, né? A superioridade da raça ariana, a superioridade da raça branca. O Silvio Vasconcelos, da Silveira Ramos Romero, que nasceu em 1851 e viveu até 1914, era advogado, político brasileiro e um defensor do poligenismo. Esse cidadão aqui da foto, tá? Essa foto que vocês estão vendo é do Silvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero, advogado e político brasileiro, defensor do poligenismo. Lembram o que era o poligenismo? Considerava a raça branca superior e criticava a mestiçagem. Portanto, esse cidadão aqui da foto, advogado político brasileiro, ele considerava a raça branca uma raça superior. Silvio Romero acreditava que a diversidade racial brasileira terminaria por meio de um longo processo de branqueamento, e a eugenia, né? Derivado da mestiçagem entre raças brasileiras. Tal branqueamento seria a consequência da superioridade biológica da raça branca. Então, para esse cidadão, Silvio Romero, né, era preciso um processo de branqueamento, tá? Um processo de branqueamento, e ele seria consequência da superioridade biológica da raça branca. Bom, bem, pessoal, o cientista Charles Darwin, tá, o darwinismo, o cientista Charles Darwin, na foto aqui, ó, Charles Darwin, em 1859, ele publicou o livro A Origem das Espécies, tá? É a questão da evolução, né? No qual abordou o conceito como evolução e seleção natural, afirmando que o ser humano, como existe hoje, foi o resultado de um lento processo evolutivo, e o seu processo mais evoluído resulta no ser humano tipicamente europeu. Eu quero a sua participação, tá bom? Eu quero a sua participação. Você, meu aluno aqui no Meet, você que me assiste pelo meu canal do YouTube, eu quero a sua participação nessa questão, tá? O ser humano, como existe hoje, é o resultado de um lento processo evolutivo, e o seu processo mais evoluído resulta no ser humano tipicamente europeu. Eu quero saber o que é que você pensa disso, tá? Com base nos escritos de Darwin, o filósofo Herbert Spencer aplicou os pressupostos darwinistas em âmbito social, sendo dele a expressão sobrevivência do mais apto. Foi-lhe atribuído o título de pai do darwinismo social. Essa foto aqui é do filósofo Herbert Spencer, essa foto, ok? A expressão dele, sobrevivência do mais apto, e ele recebeu por isso o título de pai do darwinismo social. Bom, e como foi o darwinismo social no Brasil, gente? Uma parcela significativa dos intelectuais e políticos brasileiros reconheceram no darwinismo científico e social um elemento para justificar e promover a imigração de europeus, ao invés de criar políticas públicas para integrar como cidadãos plenos a força de trabalho mestiça, indígena e afro-brasileira presente no país. Talvez agora
com esse slide que eu estou mostrando para vocês, vocês consigam compreender um dos motivos, né, do Brasil promover a imigração de europeus. Tá? Um dos motivos era esse. Em vez do político e o intelectual brasileiro, né, criar uma política pública para integrar como cidadão, como cidadão, os indígenas, a força de trabalho mestiça, a força de trabalho afro-brasileira que já existia no Brasil, eles então justificam e promovem a imigração do europeu. Agora, por que que eles queriam a imigração do europeu? Para a eugenia, para o branqueamento da população brasileira. Tá? Era para isso. Por quê? Porque, veja bem, gente, analisa comigo aqui, ó. O Charles Darwin, ele defendia, né, que o processo mais evoluído resultava no ser humano tipicamente europeu. Em 1859, ele escreveu o livro A Origem das Espécies. Em vários vídeos meus aqui, eu explico a origem das espécies, a questão da teoria da evolução, né? E a evolução, a seleção natural. O ser humano, como existe hoje, tá, é o resultado de um lento processo evolutivo que resulta no ser humano tipicamente europeu. O ser humano tipicamente europeu. Então, o que é que os intelectuais e políticos brasileiros queriam? Pasmem vocês, que isso aconteceu na história do Brasil e talvez você não tivesse esse conhecimento. E por isso que história é uma matéria sensacional, porque agora você tem esse conhecimento. Intelectuais e políticos, em meados do século XIX, defendiam a eugenia, defendiam o branqueamento da raça brasileira. E um dos motivos que justifica e promove a imigração dos europeus é justamente esse, é o branqueamento da raça brasileira. Em vez dos políticos criarem políticas públicas, pessoal, para integrar como cidadão brasileiro plenos a força do trabalho mestiça, indígena e afro-brasileira presente no país, eles fazem o quê? Eles promovem a imigração dos europeus. Entenderam agora? Conseguiram entender? Conseguiram captar aí? Tá? Conseguiram captar? Bom, então é o seguinte, gente. Na aula de hoje, nós estudamos sobre algumas teorias raciais no século XIX que influenciaram a sociedade e também a política no Brasil. Essas teorias tiveram significativa influência para o processo de imigração europeia que aconteceu no Brasil na segunda metade do século XIX. Né? Lembra que algumas aulas passadas eu comentei com vocês sobre a imigração no Brasil e eu falei, inclusive, com vocês sobre, especificamente aqui na cidade de Cambará, né? A imigração na cidade de Cambará. Comentei com vocês sobre a forte imigração que nós tivemos na cidade de Cambará dos russos, ucranianos, italianos, portugueses, nos suíços, nos sírios, nos espanhóis, né? Nos japoneses. Lembra que eu falei para vocês da imigração europeia dentro do município de Cambará? Então, essas teorias que nós estudamos hoje, elas tiveram significativa influência para esse processo de imigração europeia que aconteceu dentro do Brasil. Então, para você ter uma noção, aqui no Brasil teve pessoas que defendiam teorias raciais no final do século XIX. Né? Raimundo Mina Rodrigues, esse médico brasileiro, era defensor do monogenismo. Tá? Certo? Ele acreditava que havia pessoas biologicamente melhores que outras quanto à reprodução. Ele também era eugenista. Certo? Bom, e aí uma outra teoria que nós tínhamos no Brasil era o poligenismo. Tá? O poligenismo defendia a existência de várias raças humanas, considerando a raça branca superior.
Lembra do que eu falei para vocês? Raça branca superior lembra o quê? Lembra a Segunda Guerra Mundial? Lembra o Holocausto, né? A raça branca superior de Adolf Hitler? Lembra o Holocausto, a raça ariana? Nós tínhamos no Brasil pessoas que também defendiam, né, o poligenismo, pessoal. Inclusive o Silvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero, que era advogado e político brasileiro e que defendia o poligenismo. Aí, em vez dos nossos políticos criarem política pública para interagir com um cidadão pleno, a força do trabalho mestiça, indígena e afro-brasileira no nosso país, o que esses políticos intelectuais fizeram? Promoveram a imigração de europeus. Era uma forma, né, que eles tinham para justificar dentro do poligenismo, para justificar a presença da imigração europeia. Ok, pessoal? Então, na nossa aula de hoje, as teorias raciais do final do século XIX. Eu espero que você tenha adquirido um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto, né? Um assunto polêmico, mas que nós não podemos deixar de abordar como professores de história, tá? As teorias que nós tínhamos aqui no Brasil em meados do século XIX. E o que é que você pensa disso? E o que é que você acha de tudo isso? Me dê sua opinião, tá? Me dê a sua opinião lá nos comentários, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado pela aula de hoje, tá? Seja sempre muito bem-vindo ao mundo do conhecimento e, como eu sempre digo, nessa vida, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora e nesse mundo nada acontece por acaso. Forte abraço para você e até a nossa próxima aula.